A paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais um programa Arqueologia, o Histórico e o Profético. Hoje estão aqui comigo o pastor Luiz Eugênio. Pai Senhor, pastor Luiz Eugênio. Pai Senhor, Ian, Pai Senhor a todos. Também Samuel. Pai Senhor Samuel. Pode Senhor Luiz, pastor Luiz Eugênio, pode ser irmãos. Bom, nós vamos falar sobre a vida de Israel no Egito, a saída pelo Mar Vermelho, a caminhada no deserto, até o Monte Nebo, lá onde Moisés viu a terra, mas não entrou nela. Estamos aqui com o Samuel. O Samuel ele percorreu essa trajetória, né? Então por isso que o Samuel está aqui. Ele esteve no museu lá do Cairo e fez a caminhada ali numa parte, depois pegou um avião até a outra parte, fez a outra parte. Nós vamos mostrar aqui a Estrada Real, falar sobre a Estrada Real, que a cidade de Petra, né, a antiga Selá, ficava nesse caminho. Essa Estrada Real era uma estrada muito importante, era o caminho das Índias na época, então era muito movimentada. E foi ali que Edom não permitiu que Israel continuasse, mas essa história nós vamos contar aqui. Então, Samuel, conta a história aqui dentro. Tu passou, qual foi a tua caminhada ali? Começou? Então, eu estive na cidade de Mênfis, né, que seria a capital. Então, lá em cima está Ramsés e Pitom. Tu caminhasse isso ali? Não, essa parte eu não cheguei a passar. Então, eles foram para Sucote, Piairote. A provável passagem do Egito, no Mar Vermelho, foi nessa região ali, ó, de Piairote, mais ou menos nessa região. Aqui não pode dar certeza, mas provavelmente por aqui. E tu fosse ali perto de Piairote? Não, daí eu fui aqui embaixo no Monte Sinai, aqui. Lá na parte de baixo. Estive na península do Sinai, né? Certo. Então, ali para cima seria o canal de Suez. Então, a passagem provavelmente seria nessa região. Não tem como afirmar, né? Um pouco mais abaixo ali seria as águas de Mara. Mara, Elim. Onde a água tornou-se... Eram as águas amargas. A água estava salúvel, a água estava... Isso. Só teve que... Jogaram madeira ali, né? Isso. Jogaram a madeira na água, a água tornou doce. Esse madeira é tipo do Senhor Jesus, que torna amargura e doçura, né? Tipo de Jesus, né? Muito bom. Aí abaixo foram para Elim, a Refidim, e então chegam ao deserto na região do Sinai, onde fica o Monte Sinai, ali na parte de baixo, né? Certo. No dia até eu ia subir o monte, mas não, com esses conflitos que estavam na região, lá. Eles proibiram de seguir essa região. Mas, então, aí eu fiquei, né, na região ali do Sinai, até tem as imagens ali essa região aqui? Isso, tem a região das cordilheiras ali do Sinai, é uma região bem montanhosa, ao contrário do que muita gente pensa, que é o deserto, aquela extensão de terra, e a montanha. É uma região muito montanhosa, então, nessa parte na região do Sinai, fala que eles chegaram foi no segundo mês, né? No terceiro mês. Terceiro mês. Em Êxodo 19:1 diz assim, ó: cerca de 3 meses após a saída do Egito, o povo chega ao Monte Sinai. Então eles ficaram... ali o Senhor entregou as leis, né? Entregou... Os 10 mandamentos. Isso, fez a questão, teve o tabernáculo, né? Instituiu o tabernáculo. Já bem no início, né? Ali foi também a questão do pecado do bezerro de ouro, né? Do pecado das idolatrias ali, né? Exato. Então, tem o versículo que quando eles levantam o acampamento e vão à região de... Números 10:11. Números 10. 1 ano e 2 meses depois da saída. Isso. Números 10:11. Quando eles chegam a Cádiz Barneia, já bem dizer, estão na terra de Canaã, né? Onde foi a região dos espias ali, né?
Ali tem a terra onde hoje é Gaza, ali é a terra dos filisteus, e eles não podem entrar e eles retornam ali para onde é o 11 ali, ó, onde hoje é Eilat. Isso. Aí eles chegam na terra de Edom, né? Isso já é após os espias. Toda essa região aqui. Essa região aí já seria onde eles entrariam na região de Edom. O Moisés ele envia os 12 espias, né, para avistar a terra. Mas o que acontece? 10 dos espias voltam com notícias ruins e 2, Josué e Caleb, vêm com notícias boas sobre a terra. E então, o Senhor, porque os outros ali trouxeram as notícias ruins, em Números 14, 33, 34, fala que, como punição pela falta de fé, Deus decreta que eles vagarão no deserto por 40 anos, até que aquela geração incrédula morresse. E seria ali pelos 40 dias que eles passaram espiando a terra. Então foi uma punição por cada ano por cada dia que eles passaram ali espiando a terra, né? Então, 40 anos o povo vagou no deserto por isso, né? Exatamente. Isso é a desobediência que faz obediência, atrasar a vida. Às vezes a nossa desobediência atrasa a nossa vida, né? Eles podiam, em pouco tempo, chegar na terra prometida ali, haver a promessa de Deus, abrir o mar vermelho, várias coisas aconteceram, né? Assim como o Senhor abriu o mar vermelho para ver nessa região, como ele falou aí, né? E os egípcios morreram dentro desse mar. Eu lembro daquela história, Ian. Eu lembro da história daquela jovem que estava na escola, num cursinho pré-vestibular, ia contar do Manaim, né? E aí o professor falou bem assim, ó, não tem condições de Israel ter passado no meio do mar ali, porque tem uma época que o mar, ele abaixa tanto que as pessoas passam a pé. Aí a irmã falou, glória a Deus. Glória a Deus por quê? Não, glória a Deus, você está falando que o mar abaixa tanto que a pessoa passa a pé, então quer dizer que eles morreram, em vez de ser no mar completo, morreram em meio metro de mar, morreram afogados. Milagre é maior. Milagre é maior. Milagre foi maior, né? Mas então, olha só, é isso aí, ó. Números 14, 33 diz assim, ó, e os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, certo, e levarão sobre si as vossas infidelidades até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto. Então, aquilo que o Samuel falou aqui, né, uma viagem, né, que era para ser de 2 anos, no máximo. Não, é muito menos. E a dar menos que isso, atrasou 40 anos. Às vezes, na vida da pessoa, uma atitude errada, uma situação errada, atrasa a bênção por uma desobediência. Um desvio atrasa a bênção, né? A bênção da terra prometida era 1 ano e pouco, mas atrasou 40 anos e mostra que cada dia de vocês, o senhor falou, nenhum de vocês vai entrar na terra prometida. Uma geração toda ficou no deserto. Só a geração nova que vai poder entrar. Vocês não vão entrar porque não creram, estão duvidando, né? Mas trouxe um prejuízo tanto para o povo como para os novos, né? Porque os novos também só entraram depois que cumpriu os seus 40 anos. Né? A vida num deserto é um milagre. Eu morei 2 anos no deserto. Mas veja só, você vê Israel no meio de um deserto desse, rapaz, é uma esperança que vai chegar na terra. Eu me lembro quando eu morava no deserto, trabalhei numa empresa no deserto. No Iraque, né? Construindo a ferrovia, a gente morava lá. A gente falou, quando eu vou voltar, quando eu vou chegar no Brasil de volta? A gente olhava assim, o horizonte, via nada no horizonte, assim, distante no meio do deserto. Eu imagino Israel no meio do deserto. Agora, uma coisa é certa, membros desobedientes de Israel, tem uma coisa que nunca faltou. A nuvem para cobrir, para dar sombra para eles, e a coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho deles. É interessante lembrar que mesmo na desobediência deles, Deus nunca tirou essa nuvem, só tirou a nuvem para dar sombra no meio do deserto, ou a coluna de fogo à noite, depois chegar na terra, né? Maná todo dia. Água, feria a rocha, porque na verdade Deus, ele não queria mais. Se ele fizesse isso, o povo morria no deserto. Ninguém aguenta no deserto. Você dá no deserto. Eu lembro uma vez que eu estava caminhando no deserto, achei um oásis.
Oásis são coisas raras no deserto se achar, né? E você, pois Israel muitas vezes achou, imagina só, igual aconteceu em Mar aqui, acharam a água, daqui a pouco a água serviu para beber. Que batalha, né, rapaz? Eu li uma revista chamada Moracha, uma revista judia, né? Eu trabalhei numa empresa que tinha muitos judeus, né? E tinha alguns judeus lá e a gente lia, ele me dava de presente as revistas e eu lia a revista. Aí na revista tem a versão contada pelo judeu, né, dos 12 espias, e diz defendendo os 10, por que os 10 não queriam ir para a Terra Prometida, porque eles estavam tão felizes no deserto. Está satisfeito, né? Estava tão satisfeito. Não, mas ele lembrei do Egito, tinha cebola no Egito, tinha carne com cebola, agora não tem. Tem o texto que fala sobre eles comendo carne com cebola no Egito. Mas na revista mostra que eles estavam tão satisfeitos ali, maná, água, rapaz, né, sombra. Sempre precisava trabalhar, todo dia o maná descendo para você comer. Eles estavam felizes, eles não queriam ir enfrentar o gigante, lá. Comida todo dia de graça aí. Carregar cacho de uva nas costas, eles queriam ficar no deserto, mas isso foi a versão da revista Moracha. Mas nós vamos caminhar adiante, o Samuel caminhou no deserto lá. Esse período no deserto também serviu para o povo para esquecer a cultura egípcia, né? Tanto que só entra os novos em Canaã, né? Interessante Canaã, isso, né? Eles tinham que esquecer o Egito. Interessante, né? Isso, todos que viveram no Egito morreram no deserto. A nova geração é que entrou na Terra Prometida. Né? Mas aqui... Vamos seguir aqui a caminhada. E quando eles chegam na estrada real, que até tem algumas imagens. Podemos colocar aquela foto das montanhas lá da estrada real? O mapa, né? O mapa. Agora, só antes de colocar o mapa, isso que você falou aí, aqui, ó, em Êxodo 13, 23, diz que trouxeram 2 homens sobre uma verga com também romãs e figo. Olha só, depois vieram até o vale de Escol, dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figo. Rapaz, ali a terra... Aliás, essa terra que emana leite e mel, a questão dessa terra que iam conquistar a terra que emana leite e mel, tem uma questão que é falada sobre a questão dessa terra, como a terra era boa que eles iam conquistar agora. Como Samuel falou, eles chegaram ali, os espias, 10 falaram, não tem condições não. Nós estamos aqui em Êxodo, acho que é Êxodo, número, deixa eu ver se é número... Número 10, não, peraí, números... Deixa eu ver aqui, número 13, números 13, 14. 13, 14, então veja só, aqui 13, 14... Número 13, verso 14, vamos ver aqui. Olha só, 13, 18, assim, ó, 13, 18. Isso, e vede quem é a terra, o povo que nela habita, se é forte ou fraco, ou pouco ou muito. Então, aí olha só, no versículo 32, ele fala assim, ó, e infamaram a terra e tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Vocês viram gigante lá? Aí ele fala assim, ó, olha o que eles falaram ali. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, aqui em Números 13, a partir do verso 32 e 33. Veja só, era como gafanhoto. Rapaz, eles viram aquele gigante até ficar tanto medo. Esquecer da promessa de Deus. Esquecer da promessa. Sabe que esse muitas vezes é o problema nosso. Existe uma promessa de Deus na sua vida, às vezes nas nossas vidas. Você vê um obstáculo tão forte, isso aí não vou vencer. Você não vai vencer. Mas quem é vencer é Deus que é vencer. Né? Por isso Deus não aceitou a dúvida deles. Ele prometeu que ia dar vitória, ele não tinha que duvidar. Mas ele estava pensando que a força ia vir deles, né? Não, olhou ali aquele gigante, eu sou diante dele, eu sou um gafanhotozinho, não tem força para vencer. Menos Josué e Caleb, né? Josué e Caleb tá bem. E o próprio povo atrasou a bênção deles mesmo, né? Às vezes nós estamos diante de um obstáculo tão grande que você acha que não tem condição de vencer, não. Esse obstáculo é um gigante para mim, não vou conseguir, não. Na verdade, essa história de Israel aqui, na conquista da terra,
se repete nas nossas vidas hoje. Muitas vezes nós estamos diante de um obstáculo tão intransponível. Mas como é que vamos vencer esse obstáculo? Mas você tem que confiar na promessa de Deus sobre a sua vida. Deus tem uma promessa de que o povo dele seria vitorioso. Então, o povo tem que persistir. Você não vai ter força para vencer, mas há um Deus que nos socorre, o Espírito Santo está aí guiando. Jesus falou que ele iria, mas deixaria o Espírito Santo com a igreja. Então, a igreja, Jesus deixou a promessa que a igreja venceria as portas do inferno, não venceria a igreja. E não vence. Está vencendo, pode vencer muita coisa, mas a igreja não é vencida, não. A igreja fiel, ela vai conquistar a terra que é a Canaã celestial, né? Vai conquistar, né? É isso? Exatamente. Agora aqui, ó, esse mapa aqui, ele é importante, porque aqui assim, Luiziane, isso aqui era a Estrada Real. Ó, aqui, né? Essa aqui, ó, essa aqui, ó. Certo. Essa estrada, ó, Petra tá lá em cima, lá, ó. Aqui assim, ó, tá Petra. Certo. Petra antiga, era Selar antigamente, ó. Então essa Estrada Real foi aquela estrada que Moisés vai com o povo caminhando ali, e aí Edom diz, não vai passar. E Moisés diz, está em Números isso, e Moisés diz, mas nós não vamos olhar nem para a direita nem para a esquerda, nós vamos só passar pela Estrada Real. E ele disse, vocês não passarão. E Edom, então, foi contra Israel. Essa passagem ó, é em Números 20 e 19. Lê para nós aí. Essa parte de Petra, vale a pena o Samuel comentar. Depois eu queria fazer um comentário sobre essa questão de Petra. Tem imagem, tem... O Luiz Agente também foi lá em Petra, né? Petra, eu conheci Petra. Aqui, ó, em Números 20 e 19, fala... Então a congregação dos filhos de Israel ponderou-lhe, seguiremos pela estrada real, a principal de terra batida. Então, essa assim, estrada aqui, ó. Só lembrando que eram caminhos, eram passagens. Essa aí era a estrada era meio que uma estrada obrigatória, porque não existia as embarcações para as Índias, para buscar lá as especiarias na Índia. Então, Petra era mais ali em cima, era uma passagem obrigatória para quem iria para a Ásia. Eram caminhos. O povo não caminhou, ele caminhou no deserto por passagens, caminhos, chão batido, né? Uhum. Então essa era a estrada real, a estrada principal para o povo passar. E ali os edomitas, eles não deixam o povo passar por essa estrada. E o que eles, após essa passagem, alguns falam que eles voltaram para a Península do Sinai, aqui, que seria aqui para o lado de Israel, e voltam ali para a Península do Sinai, e outros falam que eles contornaram a região de Edom por fora, né? Isso teria atrasado mais ou menos 2 anos a chegada do povo lá até a passagem do Rio de Jordão, né? Até a entrada da Terra Prometida. Agora... Samuel esteve lá no Monte Nebo, né, Samuel? Vamos agora, nós já estamos indo para o final do... Não, eu queria só fazer um comentário. Não, mas vai ter tempo ainda. Eu vou fazer um comentário sobre Edom aqui, a questão de Petra, né? Eu achei essa cidade de Petra uma coisa interessante. Aqui, eu lembrei do profeta Obadias, quando ele falou aqui, olha só, Obadias, capítulo 1, diz assim, a visão de Obadias, assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador dizendo, levantai-vos, e levantemos e contra ela, para a guerra. Este fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas. Na tua alta morada, que diz no teu coração, quem me derribará em terra? Interessante isso aqui, Samuel, foi o seguinte, porque Petra era uma cidade que ficava no meio das rochas, certo? Então, era uma cidade que ficava no local alto. Então, ele falava o seguinte, aqui ninguém me derruba, não. As pessoas chegassem em Petra, tinha um desfiladeiro para chegar em Petra. Você vê aquela rocha em Petra lá, né? Tem imagem aí, tem imagem. Exatamente. Subir lá tem aquela imagem. Então, o senhor falou o seguinte, a soberba de Edom, ninguém me derruba de onde que eu estou. Estou aqui no máximo, aqui no meu posto aqui. Ninguém tem condição de chegar aqui. Mas o senhor falou, eu vou te derrubar daí. Então, a soberba do homem, o orgulho, não importa a posição que a pessoa esteja, se ele for uma pessoa soberba, uma hora vai ser derrubado. Então, aqui,
mostra que o Senhor falou o seguinte, ó o que o Senhor disse, hein? Tu que habita nas fendas das rochas, na alta muralha, que é alta a rocha lá é alta, né? Interessante, né? Muito alto. Diz no teu coração, quem me derribará em terra? A pergunta, quem me derribará? Esse texto aí está onde? Edom, Obadias 1, capítulo de 1 a 3. Aqui quando Edom falou que ninguém podia derrubar ele daqui, mas o Senhor falou, e aconteceu exatamente isso. E Petra é bem isso. Exatamente. Então, essa cidade aqui, a cidade habita dos Edomitas, eles achavam intocáveis. A soberba é o princípio da ruína, né? Essa palavra. Então, tem uma passagem, Ezequiel, capítulo 35, verso 8, fala que viraria uma região de cadáveres. O pastor lembra lá que Petra é uma região montanhosa, exatamente, com vários túmulos ali cumprindo a profecia de Ezequiel, né? Exatamente. Então é interessante lembrar que essa cidade de Edom, ela pensou que se indestrutível, né? Mas chegou o momento dela de mostrar, o Senhor fala o seguinte, não, olha só, e inclusive aqui diz no verso 10, aqui, olha só o que diz o verso 10, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á de confusão e serás exterminada para sempre. Olha só Edom, aqui falando sobre Edom, em Obadias 1:10, falando que o Senhor destruiria essa cidade, e eles, olha só, será exterminada para sempre. Aqui, Obadias 1:10, né? Pode falar o versículo que você achou aí. Ezequiel, capítulo 35, verso 8, fala assim, ó, encherei teus montes de cadáveres, os mortos a espadas cairão nas tuas colinas, nos teus vales e em todas as tuas correntes de água. E lá, hoje nós podemos ver em Petra, uma região, bem dizer, é uma região desértica, e são túmulos para todos os lados ali, né? Tanto que aquela imagem principal de Petra lá, que é chamado de o tesouro, é um túmulo também, né? Ali de alguém que foi importante na época dos nabateus, na verdade. Agora nós vamos ler Deuteronômio 34, 7, que diz assim, ó, já estamos indo por finalmente, depois o pastor Luiz Eugênio vai fazer uma conclusão aqui. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto, do luto de Moisés se cumpriram. Então aqui fala da morte de Moisés. Tem uma imagem aqui, um vídeo, né, do Samuel vendo, lá no Monte Nebo, vendo a visão que Moisés teve. Nós vamos passando o vídeo. Samuel, pode contar um pouquinho dessa história quando tu estivesse lá? O que tem lá no Monte Nebo? O que se vê ali, né? Então, ali quando cheguei ali no Monte Nebo, eu vim da cidade de Amã e peguei um táxi, fui até na região ali do Monte Nebo, até passa por várias barreiras militares até chegar lá, porque já é uma região bem de quase fronteira com Israel. É bem próximo ao Mar Morto. Então, mas daí o que acontece? Lá é uma região também montanhosa, né? Já a vista toda, a terra de Israel, toda seria a Canaã, ver a terra o Mar Morto com binóculo, aí tu consegue ver o Mar Morto? Dá para ver a olho nu mesmo. Então, num dia bem limpo, conseguiria ver o Rio Jordão também. Inclusive lá tem uma plaquinha que mostra as direções de cada região. O Monte de Oliveira na frente, né? A região para onde é o Monte das Oliveiras, o Rio Jordão, Mar Morto, Jericó à direita. Isso. E então, olhando à esquerda, vê o Mar Morto. Ali na região do Mar Morto já seria futuramente En-Gedi, né, onde Davi se escondeu de Saul.
teve então ali naquela parte ali já é a região onde o Moisés ele vê a vista da terra prometida e ele morre ali, né? É sobre isso aí que Samuel está falando. Em Deuteronômio 34, 1 diz assim, ó, então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ou Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, então à direita aí é Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra de Gileade até Dan, ou seja, ali ele olha, na frente tem aí o Monte das Oliveiras, né, que atrás do Monte das Oliveiras está Jerusalém atualmente, né? Jerusalém. À direita tinha ali Jericó, à esquerda, né, para baixo tinha o Mar Morto e ali na frente, como Samuel falou aqui, a olho nu se consegue ver, num dia bem claro, o Rio Jordão que deságua no Mar Morto, né? Aí eu tive, por curiosidade, eu fiz o caminho inverso do Monte Nebo até a cidade de Madaba. Até em Madaba tem um mapa que é um mosaico, ele é bem famoso porque ele é um mosaico mapa, ele né? tem um mapa da região, um dos primeiros mapas da região ali, apontando onde era onde foram os locais e eventos que aconteceram na época ali de Cristo, né? Então, do Senhor Jesus, né? Então, é um mapa bem famoso, se chama Mosaico de Madaba. Então, eu fiz esse caminho inverso, dava em torno de 10 quilômetros. Fez a pé ali. Fiz a pé. E é uma região que ela venta muito. Eu estava numa época de frio, então eu quis fazer para saber mais ou menos o que o povo teria enfrentado, né? Uma região bem montanhosa. Então tem uma dificuldade muito grande de fazer esse trajeto. Mesmo sendo um trajeto de 10 quilômetros, foi um trajeto bem longo, bem difícil. E assim, tinham crianças, idosos, animais. Fala em passos de ovelhas, né? Eles caminhavam a passos de ovelhas. Certo. Então, era uma região. Deu para entender um pouco do que foi a caminhada do povo ali no Egito, né? Pastor Luiz Eugênio, para concluir. Bom, para concluir, eu gostaria de concluir lendo a palavra e fazer um pequeno comentário. Aqui em Deuteronômio 8, a partir do verso 3, assim. Deuteronômio 8, a partir do verso 2, melhor dizendo, né? E te lembrar de que todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os teus mandamentos ou não. E te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Rapaz, veja só que texto maravilhoso. Mostra o que Deus fez. Os 40 anos de deserto, o Senhor fez. O Senhor fala aqui o que Ele fez. Ele te fez. Ele fez. Por que Ele fez isso? Para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração. Porque no meio da prova, você demonstra quem você é. A fé só aparece no meio da prova. Enquanto não tem prova, não existe fé. Quando a pessoa está sendo provada, aparece a fé. Então, a experiência do deserto, desde sair de Israel do Egito, a primeira coisa que enfrentaram o Mar Vermelho. Eles chegaram, viram o mar na frente e falaram, vamos para onde agora? Você falou, marche. Moisés, manda o povo marchar. Ou seja, marchar era com o povo, abrir o mar era com Deus. Então, a nossa missão é só, tem que marchar. Quem vai fazer o milagre, Deus vai fazer o milagre, né? E outro ponto importante, atrasou muito a vida deles no deserto, foi as dúvidas que eles tiveram com muitas coisas, Deus prometendo, eles duvidando, questionando, tudo ali. Aí o senhor deixou eles passar essas provas, o Senhor falou que para humilhar, para tentar, para saber se eles confiavam no Senhor ou não, certo? O outro ponto que eu queria lembrar,
que nós comentamos, a soberba de Edom. A soberba destrói o homem. O homem se sente o máximo, igual Edom falou, ninguém vai me pegar aqui em Petra, né? Altas montanhas morar, ninguém. Foi destruído Edom por causa disso. E outro ponto que nós temos que lembrar também aqui, quando nós comentamos sobre que ele sentiu como gafanhotos pequenos, nós somos muito pequenos. Essa cidade que nós vamos conquistar, Canaã, mora só gigante, não tem como. O Senhor prometeu que ele que está à frente. Né? Essa dúvida daqueles 10 espias não os deixou entrar na terra prometida. Ainda bem que tinha Josué e Caleb que confiaram, né? Não, o Senhor prometeu, ele vai nos dar essa terra. Foram, o Senhor deu a vitória, eles puderam entrar na terra. E por último, eu queria lembrar desse texto que o Senhor falou o seguinte, o Senhor, olha só, o Senhor te deixou com fome, sustentou com maná e também o Senhor deixou com sede. Aqui o texto fala que o Senhor deixou com fome. Rapaz, por que o Senhor deixou esse povo com fome? Aí a pessoa pode questionar, mas por que Deus permitiu isso? O Senhor falou, eu fiz isso para tentar, para ver, entender que nem só de pão o homem viverá. Jesus depois falou lá em Mateus 4,4, né? Nem só de pão o homem viverá. Então nós temos que compreender, as nossas provações, muitas vezes Deus está testando, ver se nós vamos confiar nele. Você está sendo provado? Então, Israel foi provado, nós somos provados. O Senhor quer ver onde está a sua fé em meio à prova, porque a fé só se manifesta em meio às provas. Sem provas, você não pode falar que está com fé. Não, eu não estou passando prova. Não, meio quando você estiver sendo provado, você vai falar, não, você vai esperar no Senhor, aí vai mostrar que você tem fé mesmo. Né? O Senhor é fiel às suas promessas, Exato. Mas ele prova. E às vezes nós atrasamos. O homem atrasa a bênção, né? Aí atrasou agora 38 anos. Ian, quem vai explicar o negócio disso aqui, Samuel? 40 anos, não envelheceu seus vestidos, nem gastou o sapato dos pés. Isso aqui é milagre de Deus. Nós viemos de milagre mesmo. E o Samuel que foi lá, e tu que fosse lá em Petra também, vê que não gastar a sandália numa terra inóspita daquela não é fácil não. Né? Só o Senhor. Só milagre. Mas amém. Estamos encerrando aqui o programa de hoje, com a presença do pastor Luiz Eugênio. Pode Senhor tudo. O Samuel. Pode Senhor. Com as suas histórias da viagem que teve lá no Egito, uma parte da caminhada do povo de Israel para a Terra Prometida, passagem no deserto. Então estamos encerrando aqui mais um programa Arqueologia, o Histórico e o Profético. Falamos de arqueologia, falamos do profético e vemos que o Senhor, ele é fiel para com o seu povo. Ele dá a promessa, ele prova e os fiéis alcançam a vitória. Amém. A paz do Senhor a todos.